Então, uma boa tarde para todo mundo. Hoje é 21 de novembro de 2025. Estou reiniciando a live, agora é 5h03 da tarde. Agora sim nós vamos fazer a chave do Evangelho, né? Parte 26, né? Esse aqui eu vou publicar ela. Meu pastor Vanderlei Vilaça. A chave do Evangelho. Vou deixar as pessoas, tá chegando aí. Johnny, bom dia. Uma boa tarde. Deus abençoe. Então nós vamos fazer a chave do Evangelho, tá, gente? O meu pastor. Eu fiz aí uma reflexão agora, né? Eu acho que é 26 mesmo que nós estamos. Eu tenho que anotar, eu vou ter que pegar um caderno ali e anotar, não tem condição não. Ah, não. Deixa eu voltar isso aqui, eu errei. Uma boa tarde. Estou ao vivo no Instagram e no TikTok, tá? Olá, irmãos. Então vamos lá. É aqui, ó. É 26 que nós estamos. Tá no jeito aqui, é essa aqui, ó. Tá no jeito aqui, ó. Peraí. Deixa eu já negociar. Então já tá no jeito, só esperar as pessoas chegar um pouquinho, tá, gente? Porque eu tô reiniciando essa live, né? Deixa eu até colocar aqui já no jeito. Eu tenho que anotar. Deixa eu pegar o caderno aqui, quer ver? Que aí dá tempo, as pessoas estão chegando, eu tenho que anotar. Só que eu tenho vez que eu tô me perdendo. Só anotar onde que eu tô aqui. Chave do Evangelho 26, quer ver? Porque vai virando muita coisa e a gente acaba esquecendo, né? Deixa eu anotar aqui. Deixa eu só anotar aqui, quer ver? Aí, ó, chegou ali a Maria. Maria, será o quê? Tem hora que a minha vista tá ruim de ver. Deixa eu ver. Chegou aqui a Maria Margarida. Maria Margarida. Mércia Medeiro. Uma boa tarde para vocês. Então eu estou ao vivo no TikTok e no Instagram, tá? Chegou no TikTok. No Instagram só tem ali o Johnny Costello. Pera aí. Então chegou, né? Esse telefone, cara, aqui tem que fazer 5 com ele, ó, porque não ficar muito baixo. Eu só vou anotar na caneta aqui, ó, no caderno, para mim não errar, quer ver? Chave do Evangelho, parte 26. Pronto, tá anotado. Chegou mais gente? Chegou, né? Quer ver agora? É Serena 7. Chegou também. Então tá, então nós vamos lá então. Então eu vou colocar para vocês aí a chave do Evangelho aí, quer ver? Deixa eu virar aqui agora. Agora eu posso virar, peraí. Aqui. Deixa eu virar aqui também, né? Então vamos lá. Olá, Deus abençoe. Eu gostaria de começar esse vídeo te fazendo uma cobrança. Você assistiu o vídeo de casamento culto que eu sugeri no vídeo passado? O peso da palavra do Senhor? Por que eu estou te falando isso? Para ficar mais dinâmico a nossa conversa. Nós chamamos a atenção das pessoas para que elas possam mudar seu comportamento em relação às coisas de Deus, para que lhes traga proveito, para que transforme suas vidas. Mas às vezes as pessoas só ouvem e acham interessante assim no primeiro momento e depois deixam aquilo. As Escrituras nos Evangelhos nos mostram o Senhor Jesus Cristo contando uma parábola. Ele disse que ao semear uma semente, a semente
Uma caiu na beira do caminho, outra no meio das pedras, outra no meio dos espinhos, e uma caiu em terra fértil. Depois os discípulos perguntaram para ele: Senhor, o que significa aquela parábola? Então ele mostrou que era a palavra de Deus. Às vezes cai no meio de pedras, até nasce, mas como não tem profundidade, não tem terra suficiente ali, vêm os problemas e acaba com aquela empolgação e logo aquela semente morre. É culpa da semente? Não, é culpa do lugar onde ela caiu. Deus derrama a sua palavra sobre as pessoas. E é culpa dele ela não produzir? Não, é culpa dessa recepção mal feita. Então, às vezes... Então, gente, aqui, ó, às vezes você precisa estar no lugar correto, tá vendo? Vou dar uma palavrinha aqui. Eu vou voltar lá. Essa aqui eu vou dar uma palavra. Essa aqui eu vou ter que dar uma palavra. Vocês estão vendo lá que tem hora que Deus manda uma palavra para você e a palavra vai no seu coração e ela até acha guarida no seu coração. Porque a palavra é mais penetrante do que a espada afiada de 2 gumes, que vai até a junta e medulas do coração, para discernir o seu pensamento, né? Então a palavra vai na pessoa. Então a semente, a palavra é verdadeira. Então a pessoa até recebeu. Mas muitas vezes o que atrapalha a pessoa é o local que ela está. É onde você convive. Se você fica só no mundo, a palavra chegou de você. Mas se você não sair do lugar que você está e arrumar um lugar que tem uma terra fértil para a semente poder crescer, germinar e dar bom fruto, a palavra vai ser só uma palavra boa. Então a gente tem que ter um posicionamento na vida da gente. Então vou deixar ele continuar lá, que o nosso pastor vai trazer a palavra. Espera aí agora, deixa eu ver aqui agora. Nós, como pregadores, não temos como colocar toda a palavra, todo o conselho de Deus em algum culto, em algum vídeo, em alguma pregação. Então, sugerimos às pessoas. A busca por aquela sugestão demonstra o quão bem preparado o terreno está para receber a palavra de Deus. Portanto, e aí você observa muitas pessoas sofrendo e problemas acontecendo nas suas vidas, seus casamentos, seu convívio, e as pessoas desistem de emprego por causa de uma separação, largam a Deus por causa de um problema no casamento, mas na verdade é uma questão de falta de preparação do terreno para que a semente, esse terreno é o coração, a semente é a palavra, possa cair e produzir os frutos. Ah, Deus podia fazer para mim assim, assim. Não, Deus tem a sua maneira. Você sabe que nesses nossos vídeos chaves do Evangelho, nós temos tomado desde o princípio, lá nos primeiros vídeos, eu creio que o primeiro ou o segundo, nós falamos sobre crer em Deus como diz as Escrituras. Então Deus tem uma forma de trabalhar e ele não vai mudar porque eu acho ou porque você pensa, ele vai fazer e quando nós nos adequarmos à sua vontade, aquilo vai produzir. Então, fica aqui a minha sugestão. Peso da palavra do Senhor. Você é inscrito no canal, sabe e já acompanhou. Esse vídeo já até chegou para você aí como sugestão. Se não for, inscreva-se. Né? Para quê? Para que você possa participar, então, de tudo aquilo que Deus nos tem dado. Eu quero chamar a sua atenção hoje para Efésios, capítulo 5. Nós terminamos com esse versículo no vídeo passado. Verso 31 e o 32 é nosso alvo aqui.
Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e serão dois numa só carne. Nós sabemos que o homem e a mulher vivem a vida toda para chegar a ser um. Mesmo pensamento, mesmos sentimentos, mesmos gostos, mesmo propósito. Vão se adaptando, até que o casamento, lá para um certo tempo, eles já não puxam mais em duas direções, estão puxando na mesma direção. E nós sabemos também que quando eles ajuntam os seus corpos em uma relação íntima de casal, ali também está os dois num só corpo. Mas grande é esse mistério, digo-o, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Esse aqui é o grande mistério bíblico. Por quê? O Senhor Jesus Cristo, lá em São João, capítulo 17, ele fazendo a oração, ele diz: Pai, eu rogo para que eles sejam um, assim como nós somos um. Vamos ali em São João, capítulo 17, que é a oração do Senhor Jesus Cristo. Eu quero ir bem devagar com vocês nesse nosso tema aqui, porque tem várias escrituras. Jesus disse assim, ó, no versículo 20, em todo o capítulo 17, ler a Bíblia é essencial para uma vida cristã. Então leia todo o capítulo, mas no verso 20 diz assim: eu não os rogo somente por estes, que eram os discípulos ali, mas também por aqueles que pela sua palavra, que é pela palavra dos discípulos, hão de crer em mim. Então os discípulos iriam pregar e as pessoas viriam a crer em Jesus. Jesus já está orando por eles, nós, né, para que nós possamos receber aquilo que os discípulos receberam. Para que todos sejam um. Como tu, ó Pai, o és em mim. Olha o tipo de um que Jesus queria que nós nos tornássemos com ele. Ele disse a Filipe, né? Eu e o Pai somos um. Lá no capítulo 14. E aí também nós temos eu já falei desse assunto nos nossos vídeos passados. Entra aí na nossa playlist, né? Aqui nas Chaves do Evangelho é uma questão de exercício, exercitar a fé. Eu já falei, eu te indico, você volta lá, eu te chamo para um próximo vídeo e nós queremos ter essa convivência assim, bem didática, né? Então, já falamos sobre isso. Ele e o Pai eram um. Como que Jesus e o Pai eram um? Era um Pai longe? Ele disse, não, o Pai que habita em mim. Jesus Cristo é a pessoa de Deus. Colossenses capítulo 2, verso 9, diz que nele habitou corporalmente toda a plenitude de Deus. Tudo que era Deus habitou em Jesus. Aquele corpo físico do Senhor Jesus Cristo saiu da terra ali em Atos, capítulo 1. Mas Deus não poderia ficar sem se manifestar. Então aqui Jesus está orando para que o seu povo, não só os discípulos, mas todos que crescem nele, pela palavra dos discípulos, pela pregação do Evangelho, fossem a mesma coisa. Mas o que então que ele está desejando que nós sejamos, que seus discípulos fossem? O corpo que pudesse habitar dois numa só carne. Como assim? Jesus era Deus. E Jesus era um homem. Mas ali era o homem Deus. O Deus homem. O Verbo que se fez carne e habitou entre nós. Ali estava a plenitude da divindade. O que Deus precisa? Deus precisa de corpos que possam ser para ele o seu tabernáculo.
o lugar de habitação de Deus. Muitas pessoas, ao longo da história bíblica, elas falharam em ver a Deus, porque Deus se apresenta em simplicidade. Em nenhum momento você vai ver Deus vindo nos palácios, nas sinagogas. Deus não vem nos sistemas religiosos. Deus não vem encapado por uma denominação. Deus vem escondido em simplicidade. Eu quero tomar aqui Gálatas, capítulo 1. Aos Gálatas, capítulo 1, 2, numa só carne. Veja, São Paulo disse assim, verso 11, mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens, porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Você vai encontrar o São Paulo encontrando-se com os discípulos vários anos depois da sua conversão, e quando ele encontra com os discípulos ali no livro de Atos, ele está pregando a mesma mensagem. Mas ele não havia ouvido de Pedro, ou de Tiago, ou de João. Ele ouviu de quem? Do próprio Senhor Jesus Cristo. Porque já ouvistes qual foi antigamente a minha conduta no judaísmo? Como sobremaneira perseguia a igreja de Deus e a assolava? Eu, na minha nação, excedia em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais. Mas, quando aprove a Deus, que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, desde o ventre da mãe, Deus separou a Paulo. Para quê? Revelar seu Filho em mim, para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue. Veja, seria muito mais correto aqui, questão de gramática, de revelar seu Filho para mim. Mas ele disse, revelar seu Filho em mim. Você vai ver em várias ocasiões o apóstolo Paulo pregando, ele está pregando como se fosse ele próprio Jesus. Eu sofro o resto das aflições de Cristo no meu corpo. Aqueles que são espirituais reconheçam que o que eu vos digo são mandamentos do Senhor. Peraí, mas quem é esse Paulo? Esse Paulo é um corpo que Deus escolheu desde o ventre da sua mãe para manifestar Jesus nesse corpo. Não para ele, não é revelar, eu vou te apresentar Jesus. Paulo seria a própria apresentação, manifestação de Jesus Cristo para os seus dias. Então, dentro dessa base, grande é esse mistério. Agora, vamos ali em Tessalonicenses, capítulo 4. E eu vou apenas ler essa escritura e nós vamos, no próximo vídeo, voltar com essa mesma meditação. Tessalonicenses, capítulo 4, a partir do verso 13, diz: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Quem são esses que dormem? Nossos queridos que morrem, né? Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui está parte desse grande mistério. A vinda do Senhor, essa segunda vinda, é um mistério, é um segredo, seria em secreto. Veja, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é um alarido? Alarido é uma mensagem, é um chamado, é uma mensagem que sai para reunir um povo. O mesmo Senhor descerá com alarido.
Então o Senhor Jesus Cristo voltaria à terra para pregar uma mensagem. Com voz de arcanjo. O que é voz de arcanjo? Voz de arcanjo é a voz que o Senhor Jesus Cristo usou diante da tumba de Lázaro para ressuscitar Lázaro e trazê-lo de volta à vida. Então essa é a voz de arcanjo que vai ressuscitar, por isso falou aqui dos que dormem, não é? Ressuscitá-los e depois com a trombeta de Deus, que é essa saída dessa reunião entre vivos e os que dormiram em Cristo, ressuscitarão. E aí diz, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Então, aí vem a questão. Então quer dizer que Jesus vai voltar aqui na terra e pregar uma mensagem? Ele vai ter mais um tempo de pregação de sua mensagem? Sim e não. Sim, por quê? Porque deve ser o mesmo Senhor pregando. E não, porque você não verá um Jesus de mãos furadas, com um corpo e vestimentas palestinas e andando no nosso meio como andou antigamente. Mas ele terá aqui um corpo, onde dois habitarão. Vê o mistério de Deus? Vê o grande segredo de Deus? Eu vou te convidar para me acompanhar no próximo vídeo, para que nós possamos dar sequência nesse grande mistério de Deus. Dois numa só carne. Digo-o, porém, de Cristo e da igreja. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo, se Deus quiser. Deus abençoe. Como vai? Em nome de Jesus Cristo, eu espero e desejo que você esteja bem. Você meditou durante essa semana sobre Deus e o homem habitando em um só corpo, dois em uma só carne. Nós falamos no vídeo passado sobre Tessalonicenses capítulo 4. Verso 16 diz que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. O mesmo Senhor, cumprindo na sua descida 3 propósitos. O primeiro propósito é uma mensagem para reunir o seu povo, para tirar o seu povo dos sistemas organizacionais, das denominações, das religiões. O segundo propósito é ressuscitar o seu povo que dormiu em Jesus Cristo. E o terceiro é tirar esse povo vivo, saído do meio denominacional, das religiões, do mundo, reunido com esse povo que ressuscitou de todas as eras de Cristo até agora. Então, essa saída da igreja. Agora, nós falamos que esse, de acordo com São Paulo ali, em Efésios capítulo 5, ele diz, grande é esse mistério, digo-o, porém, de Cristo e da igreja. Então, esse é o grande mistério. Eu quero ler Colossenses, para que possamos ter aqui uma base ainda maior. Colossenses capítulo 1, versículo 27, diz assim, verso 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações e que agora foi manifestado aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Cristo em vós, Cristo no seu povo, dois em uma só
carne, Cristo e a igreja. Então nós entendemos que por essas escrituras, o grande mistério de Deus, ele se completará na igreja. Aí nós falamos da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo ser em secreto. Mas vimos em Tessalonicenses que esse povo vai ouvir um alarido, uma mensagem, vai ouvir uma voz de arcanjo, vai sair dessa terra e encontrar o Senhor nos ares. Ora, mas não seria o mesmo Senhor que descerá do céu? Mas nós não estamos falando em um mistério. O Senhor vai descer do céu para pregar uma mensagem, mas no seu corpo palestino, mas no seu corpo de mãos furadas no Calvário, não. Dois em um só corpo. Cristo, o mesmo Senhor, em um corpo aqui nessa terra. Vimos que Deus usou São Paulo para se manifestar naquele dia. Deus usa os seus mensageiros. E veja aqui, Apocalipse capítulo 8, a abertura do sétimo selo. Os selos de Apocalipse, eles só poderiam ser abertos pelo próprio Cordeiro. Não é ele que abre. Digno és. Apocalipse capítulo 5 ali, foi cantado a ele um novo cântico por todos os seres viventes, pelos seres celestiais, pelos seres debaixo da terra, pelos seres sobre a terra. Digno és de abrir o livro, porque fostes morto e com teu sangue compraste para Deus. Só que devemos entender que Deus tem um povo aqui para resgatar. Deus, você está vendo atrás aí, Deus não veio aqui salvar o mundo. São João, capítulo 3, verso 16, diz que Deus deu seu Filho por amor do mundo, para que o mundo fosse salvo por ele, mas todo aquele que nele crê será salvo. Todo aquele que nele crê. Faz uma distinção. Deu pelo mundo, mas o mundo não creu nele. Mas o que ele disse? Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Então, para que ele possa salvar um povo, se Jesus Cristo voltasse aqui e começasse a andar com a mídia que nós temos hoje, com a velocidade que nós temos para divulgar informações, Jesus podia estar em qualquer canto desse planeta e em pouco tempo uma transmissão, como nós estamos fazendo aqui, atingiria o mundo inteiro. Olha, gente, por muitos anos nós não cremos em Jesus Cristo, mas agora ele está ali em tal lugar e nós estamos filmando as redes de televisão, as internet, as mídias, as redes sociais, divulgaria isso e tá bom. Deus salvou o mundo inteiro. Ele não veio para isso, ele veio salvar você, ele veio buscar você. E por isso ele tomou um segredo. E havendo aberto o sétimo selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora. Que meia hora é essa? É um tempo de Deus para que ele possa cumprir um alarido e uma voz de arcanjo. E tirar um povo aqui em secreto. Mas veja Apocalipse capítulo 10, quando é que vai se cumprir? Mas, Apocalipse capítulo 10, verso 1. Vi outro anjo que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como coluna de fogo. Um anjo forte descendo do céu. Quem é esse anjo forte? O próprio Senhor Jesus Cristo. Mas no verso 7 diz, mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, lembre-se de alarido, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou aos seus servos, os profetas. Grande é esse mistério. Digo, porém, de Cristo e a igreja. Então, o que acontece? Esse Jesus Cristo vai tomar esse corpo dentre o seu próprio povo. Primeiro corpo que ele toma é do seu mensageiro, esse sétimo anjo, para executar esse alarido. E estamos vivendo, e essas chaves do Evangelho está trazendo para você essa mensagem, esse alarido, para te chamar dentre as eras denominacionais, dentro
dentre as confusões religiosas que nós temos hoje, para congregar em Cristo, Efésios capítulo 1, verso 10, todas as coisas, reunir o seu povo em Cristo, que é onde se dará a ressurreição. Você vai observar lá atrás, em Êxodo, que Abraão compra um campo de ressurreição, um campo de sepultamento para Sara, Macpela. E ali aconteceu a ressurreição. Todos os patriarcas foram sepultados ali. José, no Egito, pede para que seus filhos o levem para aquele lugar, leve seus ossos. Por quê? Porque ali se daria a ressurreição. E hoje vai dar a ressurreição onde? A voz de arcanjo vai acontecer onde? Em Jesus Cristo. E em Jesus, aqueles que foram sepultados, dormiram em Cristo, ressuscitarão com ele outra vez. E sairão e aí encontrarão o Senhor nos ares. Mas antes disso aconteceu um grande segredo, um grande mistério de Deus aqui na terra, que foi revelar naquele sétimo anjo o segredo de Deus. Se cumpriria o segredo de Deus, se fecharia, todos os mistérios de Deus se fecharia naquele. Um corpo, 2 habitantes. Um corpo, 2 homens, 2 seres, um grande ministério se cumprindo. E é isso que lá atrás, nos nossos vídeos, eu falei a respeito de Deus ter que enviar um profeta nessa terra, o profeta Elias, para restaurar todas as coisas. E agora, mesmo esse corpo, profeta, já saiu de cena, mas, como nós lemos aqui, Cristo em vós, a esperança da glória. Que glória é essa? Aquele que ele viu aos Romanos, capítulo 8, aos Romanos, capítulo 8, versículo 28 até o 30. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Chamados por seu decreto. Porque os que dantes conheceu, também os predestinou. Ele veio buscar o mundo todo? Não. Ele veio buscar os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. Falamos de justificação também aqui nas chaves do Evangelho. Ele eliminou o passado, ele perdoou os pecados, ele apagou as transgressões. Para quê? E aos que justificou, a estes também glorificou. O que é glorificar? Nós lemos lá em Colossenses que é Cristo em vós, esperança da glória. Esse Cristo, esse Senhor, descido do céu em você. Ah, mas quem sou eu? Você é um predestinado, chamado, antevisto. Deus te viu antes da fundação do mundo. E aí você vai entender melhor agora a pergunta que Deus faz para Jó. Jó, onde é que você estava quando eu colocava o firmamento da terra? Quer dizer, quando eu estava estabelecendo o mundo, criando a terra, onde você estava? Ora, Senhor, eu não estava em lugar nenhum porque eu não tinha nascido. Não. Quando as estrelas da alva cantavam e os filhos de Deus, junto com essas estrelas da alva, rejubilavam. Então os filhos de Deus já existiam antes de Deus criar a terra. Esses filhos de Deus vieram ao mundo e, ao virem ao mundo, entraram nessa atmosfera pecaminosa, nessa atmosfera de tempo, e isso causou-lhes amnésia, um choque. Mas Deus enviou a sua palavra, Jesus dizendo, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Quem é que havia perdido? Aqueles filhos da alva ali que cantavam, que rejubilavam. E eu creio que esse é você. É por isso, esse é o motivo de nós fazermos evangelismo, de nós criarmos aqui um vídeo para te alcançar na agitação do dia, na correria do tempo. Para quê? E às vezes nós reduzimos um pouco aqui o nosso tempo exatamente para aproveitar o seu momentinho de folga.
para escutar uma chave do Evangelho que destranca a eternidade para a sua vida, que abre essa dimensão gloriosa, mas que abre também seu coração para que você entenda. Eu sou um filho de Deus e, portanto, eu devo andar junto com os meus irmãos. E, portanto, eu devo voltar para junto dos pés do Pai, ao pé da cruz. Eu preciso me render. E é por isso que eu tenho te convidado, durante vários vídeos aqui, a ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, porque toda a família do céu e da terra toma esse nome glorioso. Ela é chamada por Jesus, está vendo? Todos no céu, na terra, todos são chamados a mesma coisa. O quê? Jesus. Porque grande é esse mistério, digo-vos, entre Cristo e a igreja. Aí se você for lá em Gênesis, você vai descobrir que Deus criou Adão e Eva e os chamou Adão. Adão e Eva estavam no mesmo corpo. Depois Deus adormeceu Adão e tirou Eva de Adão. Então eram dois corpos. Mas grande é esse mistério, digo, de Cristo e a igreja. A igreja está em Cristo e a igreja é chamada Cristo. Jesus, tudo no céu é chamado Jesus, tudo na terra é chamado Jesus. Essa família toma o nome Jesus. Daí, muitas pessoas não entendem. Jesus vai fazer isso, Jesus fez aquilo, o anjo fez isso, o anjo fez... Tudo é Jesus fazendo, mas em corpos diferentes. No meu corpo, no seu corpo. Hoje, Jesus está pregando para você no meu corpo. Amanhã, Jesus vai pregar para outras pessoas no seu corpo, usando você. Porque grande é esse mistério. E Jesus orou para que nós fôssemos um, assim como ele era um, que o Pai era um nele. Podia buscar Deus em qualquer outro lugar, no templo, nas tradições, nas religiões. Ele estava em Jesus. Hoje também. Pode buscar Deus em qualquer outro lugar. Ele está em seu povo. Esse é o grande mistério de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Compartilhe esse vídeo com um amigo, com um irmão, com alguém que precisa entender o mistério de Deus. E entendendo o mistério de Deus, nós teremos o prazer de nos congregarmos juntos. Deus abençoe. Até nosso próximo vídeo. Se Deus nos der um próximo, né? Fica com Deus. Então, pessoal, eu vou encerrar a live aqui, né? Então, nós estamos na página, na realidade não é 26, não. Agora que nós fez essa 26, a próxima eu vou entrar na 27. Então, agora a mensagem já está começando a concluir aí para vocês. Eu fiz questão de vir trazendo mensagem lá do início, para que pessoas que estejam iniciando a ver as minhas lives possa, se quiser cavacar, se quiser procurar no meu vídeo aí, eu estou ao vivo agora, tanto no TikTok, tanto no Kawaii. Ó, que Kawaii, gente? Eu estou tanto no TikTok como no Instagram, né? Então, se você tiver curiosidade, quiser entender mais, eu estou fazendo por etapa, eu estou fazendo a chave do Evangelho, eu estou Deus da primeira chave do Evangelho até a 26. Então, um processo, escada a escada, para você estar entendendo um pouco a respeito das coisas de Deus. Esse aí é o meu pastor, fez meu casamento. Então, eu resolvi pegar a chave do Evangelho lá do início. Porque o meu canal, o meu propósito é trazer a palavra para pessoas que ainda não chegaram a Deus. Mas para isso eu tenho que começar lá do início. De manhã eu faço a leitura dos 7 selos que eu estou fazendo. Eu já fiz as 7 eras da igreja, terminei. E agora eu estou entrando nos selos. Fiz Deus em simplicidade. Agora eu estou na brecha. E no próximo
decorrer, que eu já estou quase terminando a brecha, nós vamos entrar no primeiro selo. Vou mostrar para vocês aqui onde eu estou. Aqui, ó. Essa aqui é a brecha onde eu estou, ó, lendo de manhã. Eu leio de manhã para vocês, né? Eu já estou quase terminando ela. Assim que eu terminar ela, eu já vou entrar no primeiro selo, né? Então, o meu intuito do meu canal é estar trazendo Deus para a vida das pessoas. Que as pessoas possam, através dessa chave do Evangelho, abrir chaves, portas, caminhos para aproximar mais de Deus. Então, Deus abençoe vocês, uma boa tarde para cada um de vocês. E se Deus quiser, amanhã eu dou continuidade também na live, aí é eu que faço mesmo a brecha na parte da manhã. E à tarde eu gosto de trazer o pastor para ele trazer um pouco a chave do Evangelho. Sempre na sequência, né, para estar tudo alinhadinho. Então, Deus abençoe cada um de vocês. Eu vou encerrar a live, fica com Deus. Uma boa tarde para cada um de vocês aí. E eu encerro primeiro no Instagram, né? Esse aqui é o TikTok. Eu encerro no Instagram. Então, uma boa tarde para vocês aí. Fica com Deus. Vou encerrar a live.